Pronto, 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 pronto. Finalmente estamos entrando ao vivo aqui. Estamos entrando ao vivo aqui por todas as redes: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Começando a nossa live, a nossa retrospectiva da semana. Eita, nós! Ixi, já tem gente aqui com problema de conexão. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui no nosso... E começar de novo, né? A conexão está ruim no Facebook, já estamos quase 1.000 pessoas ao vivo. Vamos ver se fica. Vamos ver se não cai. Se cair no Face, eu vou ser obrigada a desligar o Facebook e começar de novo. Já estamos com 1.100 pessoas ao vivo no Facebook. Vamos ver se vai ficar boa aí a conexão. Espera aí um instantinho, o Facebook está com problema. Vou ter que arrumar uma outra, concluir. Eita, nós! Vamos chegando aí, pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos embora aqui, só um minutinho. Vamos excluir essa aqui, vamos excluir. Boa noite aqui, pessoal. O resto está firme, é só a conexão do Facebook que está ruim. Vamos lá. Vamos mudar aqui a rede. Vamos mudar a rede, ver se não acontece de novo. Vamos ver se essa rede aqui está melhor. Vamos ver. Vamos voltar aqui para o Face agora. Vamos lá, ao vivo, retrospectiva da semana. Bora lá, bora lá. Vamos iniciar o vídeo. Dessa vez vai dar, hein, pessoal? Tem que buscar a melhor rede, porque é muito aparelho ligado junto. Aí começa a dividir a rede, já viu, né? Mas eu acho que agora vai dar certo, tá bom, pessoal? Twitter funcionando bom, funcionando bem, Instagram. Agora sim o Facebook voltando e o YouTube. Tá na boa, pessoal? Lilian da Silva Dutra, boa noite. Gente, muito obrigada. Essa noite, agora eu tô com gás. Preciso falar para vocês que eu cheguei lá da manifestação, eu tive que dormir, coisa que não acontece comigo, eu estava absolutamente exausta. Exalta. Eu estou fazendo pelo YouTube. Acompanha aqui pelo YouTube, eu estou lá no YouTube também. Tem gente falando, Bia, eu sigo só para rir de você, é isso aí. Pode rir de mim, o importante é ficar feliz. Nós queremos trazer felicidade para o povo, é isso aí, minha gente. Olha só, eu cheguei exausta, mas o dia hoje foi um dos melhores dias que eu já vi, tá? Quero dizer que para quem está em Brasília, estava lá no Planalto, ao lado do presidente, foi absolutamente incrível o que aconteceu hoje, tá? Então vamos lá. Não, eu não estou vendo a live do Oswaldo porque eu estou fazendo a minha live, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só, retrospectiva da semana. A gente começou numa semana muito tensa. Hoje é aquele dia que a gente está assim, aquele descarrego até, porque a semana foi tensa demais. A semana foi pesada, foi tensa. E a gente começou na segunda-feira, dia 24, né? Aconteceu lá. Vamos lá. Cadê que o nosso resumo da semana? Espera aí. A gente vai perdendo até noção. Foi tanta coisa que aconteceu essa semana que, vamos lá, Bolsonaro determinou que o governo federal disponibilizasse segurança para o ministro Sérgio Moro. Isso foi na segunda-feira. Botou segurança para o ministro Sérgio Moro pelos próximos 6 meses, né? Porque ele se sentia desprotegido. Então, o GSI vai fazer, que é o Gabinete de Segurança Institucional, fazer essa proteção. Em depoimento à Polícia Federal, testemunha, presta atenção, diz que Adélio Bispo esteve no gabinete do João Willis, tá? O nome da testemunha, Luciano Carvalho, conhecido como mergulhador. Eu assisti a live dele, do mergulhador, lá no canal do Oswaldo, tá? Eu assisti lá. Vamos lá. O certo é que hoje mesmo na manifestação tinha muitas pessoas segurando cartaz. Quem pagou o Adélio? Quem pagou o Adélio significa quem mandou matar Bolsonaro, tá certo, pessoal? Hoje tinha muita gente na manifestação perguntando, querendo saber disso daí. Gente, olha só, nós estamos vivendo um momento
Hoje saiu uma publicação, né, dizendo que o Alexandre Frota está mostrando aí, fazendo a ligação do gabinete do ódio para a CPMI das fake news. Eu quero dizer o seguinte: nós corremos sim um risco de termos a nossa liberdade de expressão cassada, e essa CPMI das fake news, ela é um instrumento para isso, tá bom? Então, presta atenção, pessoal. Eles estão criando aí uma ficção de um gabinete do ódio, tanto é que eu estou lá. Maurício Chelu, te acompanho desde que você acampava em 2013. Valeu, Maurício. Então, eu comecei a acampar em 2014, na verdade, tá? Olha só, existe todo um plano arquitetado. E amanhã nós vamos entrar... Está dizendo que na Record falaram que eu sou uma apoiadora do Bolsonaro e não uma deputada federal. Tá bom, gente, eu não ligo porque esse povo fala. Se eu fosse ligar porque eles falam, eles estão falando que eu sou uma deputada do gabinete do ódio. Quem me conhece, cara, quem me conhece, sabe que eu quero trazer informação, eu luto contra o socialismo, o globalismo, eu luto contra aqueles que, sim, que com o discurso do amorzinho espalham a separação e o ódio. Então, assim, não dá para ficar ligando, é na justiça com esse povo, é na justiça, tá? Aliás, o Alexandre Frota tem prazo, né, para provar o que ele inventou a meu respeito, que uma pessoa que teria ameaçado o Dória, ou quem filmou esse cara, seria ligado a mim. Eu já entrei com uma notificação, ele tem até segunda-feira para se explicar, e se ele não se explicar, vai ser processo em cima dele, processo criminal também, tá? E danos morais, tá certo? Então, gente, eu não me importo com o que falo. Vamos voltar aqui para a retrospectiva da semana para a gente não se perder, tá bom? Esse Ângelo Coronel, esse senador, que é o presidente da CPMI das fake news, ele fez um hangout, prestem atenção no que é isso. Eu postei isso. Com aquela Madeleine Lascousse, né? Com várias outras pessoas, e ele meteu o pau no presidente Bolsonaro. Falou que o Bolsonaro é um louco, que é guiado por outro louco americano, transvestido de brasileiro, falando do presidente, falando do Olavo, do professor Olavo de Carvalho, entendeu? Então, ele falou absurdos do presidente Bolsonaro. Aí lá pelas tantas, sabe o que ele fala? Bom, mas eu falei como cidadão, só dei minha opinião. Eu não estou falando aqui como presidente da CPMI, porque como presidente eu sou como um juiz, eu tenho que ser isento, senão vão dizer que eu não tenho condições de ficar. Já estou dizendo, não tem a menor condição de ficar. E amanhã mesmo nós vamos representar contra ele, tá? Nós queremos o fim dessa CPMI das fake news, mas nós sabemos que o sistema é cruel e tem gente de todos os lados. Hoje eu já ouvi declaração do Moro, falando que o direito de expressão tem que estar junto com a democracia, junto com isso, como com aquilo. E estão dizendo que essa manifestação de hoje foi inconstitucional. A narrativa não para, pessoal. A narrativa deles não para. É por isso que a gente não pode parar também. Porque se a gente para, eles vencem. Nós temos que partir para cima. Nós é que temos que colocar a nossa narrativa e não ficarmos defendendo deles o tempo inteiro, tá? Obrigada, pessoal, que está aí. Força aí, Bia. O pessoal que está falando aí, muito obrigada. Bia, te vi hoje. Maravilha. Hoje foi um dia fora de série. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Só passar aqui na semana toda, né? No dia 28, Bolsonaro confirmou, ele confirmou a nomeação do André Mendonça para o Ministério da Justiça, teve a posse dele e do Levi, né? Eu fui à posse, eu já nem lembro se a posse foi na quarta, foi na quinta, gente. Assim, eu fui à posse do André Mendonça, parágrafo 1º, que é o que todo poder emana do povo, e o artigo 2º, que fala da separação dos poderes, e tinha 2 ministros ali do Supremo, o Dias Toffoli, presidente do Supremo, e o Gilmar Mendes. E aí eu acho muito humilhante para um ministro do Supremo levar a linha de Constituição, mas é isso que eles merecem, né? Porque o Alexandre de Moraes impediu, suspendeu a posse do delegado Ramagem, e isso virou Brasília de cabeça para baixo. O Brasil, as pessoas ficaram inconformadas
E é por isso que o povo está vindo para Brasília e não para de vir. Porque ficam aqueles ministros do Supremo com uma canetada, violando a Constituição, que são as pessoas que deveriam resguardar a Constituição, estão violando a Constituição. Então, vamos lá, continuando aqui. Vazou um áudio da Joyce. Esse dia foi demais. Clésia Santos. Bia, conversa com os deputados, vocês têm que tocar. Deixa eu ver o que eu estou falando aqui. Que sumiu. Foi lá para cima, não consegui pegar aqui a sua informação. Depois eu leio os chats todos aqui, tá bom, pessoal? Não, peraí, estou conseguindo voltar aqui. Peraí, pessoal do Superchat, conversa com os deputados, vocês têm que tocar processo nesses canais da CPMI, não deixa barato. Até ajudo nas peças, se quiser, tem que processar. Clésia Santos, nós queremos ajuda, sim, precisamos de advogados. Todo mundo fala que a direita não vai para cima, não entra com ações, porque nós temos tantas ações para entrar, gente, que a gente precisa de ajuda. Entre em contato, deixa a mensagem aqui, entra em contato com o meu celular da assessoria, que é o 61 999561515, vou repetir, 61 999561515, e fala que você quer ajudar nas peças jurídicas, deixa lá o seu recado, que a gente entra em contato com você, tá bom? Isso é muito importante mesmo. Mesmo. Vamos lá, voltando aqui. Ok. Vamos fechar aqui. O que é isso aqui? Fecha isso aqui. Voltando para cá. Gente, o áudio da Joyce Hasselmann, ela falando, fulaninho, né? Olha aí. Tô chegando de São Paulo agora e tá cheio de gente me atacando. Cria aí, presta atenção, cria aí uns perfis, principalmente no Instagram e no Twitter, e vamos partir para cima. Quando eu vi isso, teve gente que falou assim, pô, acabou para a Joyce, se ferrou. Mas eu, como já conheço a figura, eu pensei assim, não se ferrou, sabe por quê? Porque esse tipo de gente feito Joyce, nunca se dá por vencida. Eu pensei assim, ela vai inventar uma desculpinha furada, mas não vai... Porque assim, quando pegam a gente com a boca na botija, que a gente está fazendo uma coisa errada, que pega, você fica sem ação, né? Ela não, cara, ela vai para cima. Então ela falou o quê? Que ela pediu para criarem perfis oficiais. Perfis oficiais. É muito cara de pau. E você não vê ninguém falando, você não vê o pessoal da CPMI falando, você não vê a mídia falando, todo mundo defende a dona Joyce, porque estão unidos. Estão unidos para nos tratorar o presidente Bolsonaro. Estão todos unidos, mas não vai ficar barato, porque nós vamos para cima, sim. Nós não vamos deixar barato, tá certo? Nós já estamos organizando e nós vamos para cima, sim, tá? O prefeito Bruno Covas anunciou compra massiva de urnas funerárias, câmaras frigoríficas, sacos para cadáveres e aberturas de vala. A intenção dele, quem adivinha qual é? Causar pavor, gente. Ele quer causar pavor na população. Quer causar pavor, né, gente? Então, assim, é lamentável a gente assistir um negócio desse. E aí, teve muito vídeo essa semana que eu não sei, gente. Eu não postei, porque a gente tem que tomar um cuidado para ter a confirmação das coisas, né? Mas teve vídeo de mulher carregando sozinha um caixão, como se fosse a irmã dela que ela estivesse enterrando. Teve vídeo de caixões sendo enterrados com pedra. Eu não sei, eu não quis postar. Mas quem está sabendo o que é, coloca aí nas mensagens, porque muita gente postou. Então, assim, é muito absurdo o que quer que esteja acontecendo. Mas vamos ficar só com a questão do que o Bruno Covas fez. O que eles estão querendo é aterrorizar as pessoas. Aterrorizar. Tá certo? Bom, foi no dia 29, na quarta-feira, que o ministro Alexandre, eu estava na terça ainda, suspendeu. Nossa, quanta coisa que aconteceu, ainda era terça-feira. Suspendeu a nomeação do Ramage. A PGR pediu abertura de inquérito contra o Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro. A ação busca investigar a nomeação de funcionários fantasmas
Nossa Senhora! E tem entre os alvos os assessoramento especial do governador do Rio de Janeiro. Gente, é preciso mudar. Não dá para a gente ficar votando em pessoas e essas pessoas sempre com essas velhas práticas. Não é possível um negócio desse, né? Bom, na saída do Palácio do Alvorada, na quarta-feira, nós tomamos café com o presidente. Né? Na quarta-feira, o presidente Bolsonaro recebeu os parlamentares do PSL / Aliança, que são os... Aqui, ó, tem uma aqui, velha maluca. Vai para o canal do teu pessoal, vai lá. Vai lá para o canal da Gleisi Hoffmann, que você vai ser mais feliz do que no canal da velha maluca aqui, tá bom? Então, vamos lá. Gilberto Ung, obrigada, Gilberto, aí pela colaboração no nosso superchat, tá? Nós tomamos café com o presidente, ele explicou a situação do Moro, como é que tinha sido, a gente conversou muito. E aí, no final, nós fomos lá para a porta, e estava a imprensa lá. E nós tivemos a oportunidade de falar com a imprensa, tá? Eu falei da questão das coisas que eles inventavam a respeito do nosso presidente, outros parlamentares, como a Carol Deltoni, Carla Zambelli, Hélio Lopes, Guiga Peixoto, Daniel Freitas, Major Fabiana, todos falamos que estamos juntos com o presidente Bolsonaro e que a questão do trabalho, as pessoas querem voltar a trabalhar sim. Então, é preciso, começando a se seguir uma política de abertura gradual, né, gente? Gradual, porque tem louco que fala que a gente tem que ficar em casa até agosto, ou até 2021, ou tem louco que fala que até 2022. Então, gente, é preciso entender, eu tenho conversado com muitos médicos, que a gente não para o vírus. Aliás, eu quero falar que a minha irmã Lúcia, ela teve sim, né? Ela foi internada, ela foi para a CTI, teve o Covid-19, ela está aqui com a gente. Vocês se lembram que no domingo passado eu falei dela para vocês. Muita gente ficou perguntando, querendo saber. E, gente, graças a Deus, ela recebeu o tratamento que a gente sabe que é o adequado. Ela recebeu a hidroxicloroquina, recebeu o antibiótico, a azitromicina e outro antibiótico, e ela está bem, já está em casa, tudo tranquilo, tá, gente? Então, a grande maioria das pessoas que vai ser acometida do coronavírus, e parece que em torno de 70%, 80% da população será, a grande maioria vai se salvar. Muitos não vão nem ter sintoma, não vão nem saber que tiveram, tá certo? Tem gente falando do brigadeiro, falou mal de você. Eu vi, gente, eu não tô nem aí para esse brigadeiro. Esse brigadeiro é da turma do Nando Moura, entendeu? Vai arrumar desculpa para falar mal de mim, não ter que falar do meu trabalho, fica falando dos gastos de gabinete. É isso mesmo, a gente gasta dinheiro para trabalhar, gasta dinheiro. Trabalhar na Câmara dos Deputados, ser deputado, custa sim dinheiro, tá? E dá um trabalho lascado, porque ninguém faz nada sem dinheiro, mas é dinheiro limpo e honesto, empregado no trabalho. Então, pode falar à vontade. Enquanto não falar que eu estou desviando dinheiro, pode falar que eu gasto mesmo, tá bom? Eu não estou nem aí com esse amigo do Nando Moura, da Joyce Hasselman. Eles vão querer difamar os deputados aliados do presidente Bolsonaro. Pode falar, eu não estou nem aí. Já dei meu recado. Que mais? Vamos lá. Voltando aqui. Eu participei de uma entrevista com o Datena essa semana, foi muito legal, né? Foi muito boa essa entrevista no Datena, porque antes ele entrevistou o presidente da OAB e entrevistou o Freixo. E como ele falou, não tem ninguém para defender o Bolsonaro, eu fui lá e pontuei tudo com equilíbrio, pontuei com informação, tá? A gente só combate fake news com a verdade e com informação. Não adianta ficar puxando os cabelos, ficar gritando, esperneando. Tem que levar a informação correta. Então, nós temos que ocupar espaço para levar a informação correta, tá certo? Vamos lá. No dia 1º, que foi o dia do trabalho, o presidente Bolsonaro ele recebeu representantes do agronegócio familiar. Eu tive a honra de levar essas pessoas até o Palácio do Alvorada. A gente ia ficar ali na cerquinha do lado de fora. Ele convidou a gente para entrar e foi maravilhoso.
recebeu pessoas simples, daquelas de mãos calejadas, verdadeiros representantes dos trabalhadores, que foram agradecer a ele, tá? Por tudo que o governo Bolsonaro tem feito pelo agronegócio, agradecer a ministra Tereza Cristina, uma grande mulher, tá? Então, assim, tem sido fantástico esse trabalho que tem sido feito, tá? Bom, vocês viram a conversa do Dória para cima do Paulo Guedes? Viram isso? Pois bem, gente, o Dória teve a cara de pau de ligar para o Paulo Guedes e pedir para o Paulo Guedes desembarcar do governo Bolsonaro, dizendo que ele e o Moro eram a sustentação do governo Bolsonaro, que era para ele sair. A respeito de mim, Barroso é embaixador... Tá, eu vou falar sobre isso, Gilberto. E aí eu adorei a resposta do Paulo Guedes. Paulo Guedes falou para ele o seguinte: obrigada pelo conselho de amigo, mas quem sustenta o governo Bolsonaro é o povo brasileiro. Gente, Paulo Guedes é um ministro muito leal ao presidente, uma pessoa inteligentíssima, e realmente é um alívio a gente contar com ele nesse momento de tanta dificuldade econômica. Porque, graças a ele, nós vamos conseguir sair com o mínimo de danos possíveis, porque ele tem competência para nos guiar nesse momento. E aí vem um Dória da vida, uma pessoa que se diz político, que se diz preocupado com o Brasil e com o povo brasileiro e quer ferrar o governo do presidente Bolsonaro, quer que você se lasque cada vez mais, todos nós, que a gente fique sem dinheiro, que a economia vá para o ralo. Isso demonstrou que não tem um pingo de amor pelo Brasil, gente. Não tem amor pelo povo. Esse homem não pode se eleger a mais nada, esse Dória, tá? O que ele fez não tem palavras para dizer. Só teve uma pessoa que foi mais traíra do que ele, tá? Eu vou chegar lá. Bom, Bolsonaro foi a Porto Alegre na quinta-feira para a troca do comando do Sul, né? Foi ovacionado, recebido com muito carinho pelas pessoas lá em Porto Alegre. Que mais? Vamos lá. Dia 1º, a gente já passou por aqui, que foi sexta-feira. Dia 2, sábado. Dia 2. Bom, foi ontem o depoimento do Moro, e nós já vamos falar sobre isso. Ontem, mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dessa vez do ministro Barroso, que suspendeu, ontem votaram o Plano Mansueto, sabe dizer o que deu? Tá? Vou falar sobre isso também. Que suspendeu a expulsão de diplomatas venezuelanos que estão no Brasil. O governo brasileiro, ele reconhece o Guaidó como sendo presidente da Venezuela, e não o narcotraficante Maduro, que os Estados Unidos já estão, né, oferecendo prêmio, né, pelo Maduro, porque ele é um narcotraficante, um bandido que ainda mantém o povo da Venezuela naquela situação de penúria, de miséria, que dói o coração da gente ver aquelas cenas, tá? Então, por reconhecer, o governo brasileiro reconhecer o Guaidó e não o Maduro, tem aqui a Maria Tereza, que é a embaixadora do Guaidó no Brasil, e está mandando embora os diplomatas. Isso é uma questão de Estado, é uma decisão de Estado brasileira. E aí vem o ministro Barroso e diz que por causa do coronavírus eles podem ser recebidos lá sem condições. Espera aí, eles estão indo para o país deles, eles vão ser recebidos nas condições que o presidente deles, o Maduro, oferece para todo o povo. Então, eles vão ficar no Brasil contra a ordem do Estado, do governante, do chefe de Estado brasileiro, do ministro das Relações Exteriores, do presidente do Brasil. Esse exame de discricionalidade não cabe ao ministro Barroso. O que é isso agora? Vem usar a filantropia. Ele tem peninha agora, né, dos diplomatas venezuelanos, e por conta disso, por que ele não leva para casa dele os diplomatas venezuelanos, então? Gente, isso é um absurdo, tá? É uma outra violação à separação dos poderes. Ministro Supremo não tem que governar o país. Ele tem que interpretar a Constituição e aplicar ao caso concreto, tá certo? Isso é um absurdo. Bom, vamos lá. Ontem, então, o Moro foi depor.
E ele ficou ele ficou acho que umas 7 horas de ponto, teve até pizza, né? Bom, o que se falou é que ele entregou, falaram em gravações, mas parece que não são gravações, são as conversas mesmo, o WhatsApp, áudios, mensagens, e-mails trocados entre ele e o presidente da República durante 15 meses. Decreto Dória vai obrigar a usar máscara no metrô, ônibus, a partir de amanhã, o que é possível fazer. Vou falar sobre isso também. E, gente, ela já tem 3 assuntos que eu falei que eu iria falar. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Tá? Então, tem Dória, máscara. Os outros 2 que eu falei que eu ia falar, agora vocês me lembram, porque eu esquecia muita coisa. Pode colocar aqui que pelo Instagram, não, pelo YouTube que eu estava vendo aqui, tá? Bom, vamos lá. O cara entrega 15 meses de conversa, ou seja, desde o primeiro dia que ele entrou no governo, ele foi guardando essas conversas dele com o presidente da República. Se isso não é trairagem, se isso não é, inclusive, uma ofensa à lei da segurança nacional, uma violação à lei da segurança nacional, eu não sei o que mais é. Não sei mais o que é. Nos primeiros momentos, quando o Moro deu aquele depoimento, fez aquela saída dele, atirando no presidente, eu falei que eu não ia atacar a biografia dele, mas que a saída dele, eu ia falar especificamente da saída dele, da deslealdade dele para com o presidente. E enaltecia ainda o trabalho dele como juiz. E, aliás, o que a gente percebe é que a esquerda está querendo usar essa situação para anular os processos dele contra o Lula, dizendo que ele era parcial, que ele estava agindo de forma política. O Moro está dando causa a isso. Então, gente, ele é o maior traíra que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi alguém, tá? Eu nunca vi alguém fazer uma trairagem desse tamanho. Eu continuo chocada. Eu não consigo acreditar que o bom moço, aquele bom moço, jogou ele, sim, a biografia dele, como alguém que estava no topo do mundo, era adorado, idolatrado, no topo do mundo, com 75% de aprovação, só a petralhada não gostava dele, políticos encrencados não gostavam dele, mas 75% da população aprovava, o homem estava no topo do mundo. E ele se lançou de cabeça no esgoto, no topo do esgoto do mundo. Eu fico muito impressionada com isso. Muito impressionada como alguém consegue fazer uma coisa dessa. Então, gente, ele ficou durante 15 meses gravando o nosso presidente, guardando as conversas, guardando, e apresentou para a polícia. Isso é tão vergonhoso. Isso é a coisa mais rasteira, mais traída. Aquele WhatsApp da Carla Zambelli, lá que ele botou no Jornal Nacional, aquele é fichinha, gente. É fichinha, tá? Bom, ontem, mas isso aí vai ter volta. O presidente Bolsonaro já avisou que ele está super tranquilo, que ele tem certeza que não tem absolutamente nada de errado nas conversas que ele teve com o Moro, tá? E, aliás, eu fiz vários vídeos esclarecendo que o pessoal fica assim, o Bolsonaro... Entraram com vários pedidos de impeachment. O Bolsonaro cometeu crime, ele pediu informação, ele queria interferir. Oi, Silvia Stankov, ele queria interferir na polícia. Gente, presta atenção. Tem um decreto de 2004, que é o decreto 4.000 e alguma coisa, não sei se eu tenho anotado aqui, que regulamenta uma lei 3.000 e alguma coisa de 99, tá? Eu falei nos meus vídeos, tudo direitinho, o número, que fala que quem compõe o setor de a área de informações, os órgãos de informação, tá? Quem compõe da inteligência, os órgãos de inteligência, a ABIN, vários órgãos, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, são órgãos de inteligência. Como é que o presidente da República, a mais alta autoridade da República, que tem que administrar, tem que comandar, não é administrar, tem que comandar a República, ele não vai ter acesso às informações? Gente, isso é coisa de maluco. Eu não estou entendendo, é coisa de maluco.
tá? É como se você pudesse, vamos pegar um exemplo bem chucro, você dentro da sua casa, você tem uma empregada e ela esconde tudo de você, onde que ela guarda tudo, você não pode saber, é sigiloso. Gente, você é o dono da casa, você é a autoridade máxima dentro da sua casa, você não pode ter segredo dentro da sua casa para você. No país, a autoridade máxima é o presidente da República e a polícia, todo mundo tem que agir de forma coordenada e levar para ele as informações de inteligência. O que ele pediu foram informações de inteligência. O próprio Moro fala isso. Aí transforma isso no quê? Como se ele tivesse pedido informações sigilosas de investigações. Então, eu conversei com vários delegados da polícia que disseram o seguinte: Bia, a polícia ela tem as superintendentes, ela tem as operações, só os delegados daquelas operações é que ficam sabendo, nem os outros delegados sabem daquela operação, nem o chefe, nem ninguém. Só sabe depois que termina a investigação. Entendeu? E aí, gente, ainda por cima, ficam dizendo que ele faz isso para proteger os filhos. Presta atenção. O Flávio Bolsonaro, que tem realmente processo, não foi, parece que não foi denunciado ainda, mas que tem investigação, essa investigação é feita pelo MP estadual do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com a Polícia Federal. Está entendendo? Nada a ver. E a questão que poderia ter contra os filhos é essa invenção desse gabinete do ódio. Porque o Carlos Bolsonaro ele é vereador, nem está sujeito ao Supremo. Né? E o Eduardo Bolsonaro, apesar de estarem fazendo de tudo contra ele para pegar, ele é um parlamentar que tem imunidade parlamentar pelas suas palavras, opiniões e votos. E essa história de gabinete do ódio, isso é mentira. Tá? Hoje eu vi lá o esqueminha do Alexandre Frota, que me colocou lá no gabinete do ódio. Eu fico feliz que eu esteja lá, porque se eu não estivesse, eu ia achar que eu não estou fazendo um bom trabalho. Porque as pessoas que ele colocou lá, colocou o Felipe Barros, o Eduardo Bolsonaro, nós somos pessoas que estamos lutando pela liberdade. E fora todos os outros, o Alan dos Santos que foi lá e deu um show, acabou com aquela trupe lá. Então, a gente sabe, né, que é muito difícil essa luta. Aquela história de que quem não deve não teme é bobagem, porque quando você tem uma polícia, um judiciário, um Ministério Público aparelhados, você pode ser a pessoa mais inocente que eles arrumam um jeito de te culpar e te condenar. Agora, veja bem, gente, Alexandre Frota, quem é esse homem para querer me acusar de alguma coisa? Alexandre Frota, um oportunista que se fez de aliado do Bolsonaro e foi o primeiro a trair o Bolsonaro. Então, não dá, gente. Isso aqui num país sério, sabe? Num país sério, eu não tinha que me incomodar com esse tipo de coisas. Não tinha que me incomodar com gente falando tanto de besteira, né? E pior são as pessoas que caem na narrativa. Eu sei que aqui na live tem petralha, tem de tudo, pessoas que ficam fazendo mensagenzinhas cretinas. Eu prefiro deixar aí. De vez em quando eu pego uma coisa mais grosseira, eu vou lá e bloqueio, porque eu não admito vir com grosseria, né? Eu sou uma pessoa educada, tá? Então, eu não gosto de gente que não tem berço, não tem educação, que fica xingando. Então, normalmente, esses eu barro, porque o meu trabalho é trazer informação e lutar muito, sim, contra os inimigos do Brasil, isso sim, tá? Ontem, por exemplo, 3 manifestantes, vocês devem ter acompanhado isso, 3 manifestantes foram presos em São Paulo porque estavam se manifestando em frente à casa do Alexandre de Moraes, do ministro. E aí, o Alexandre de Moraes e o Dória, juntos, mandaram a Polícia Civil para lá para prender os manifestantes. Os manifestantes estavam desarmados, não estavam atacando pedra em ninguém, estavam se manifestando livremente, não estavam agredindo ninguém, estavam falando. E, gente, o direito à manifestação é um direito fundamental que está previsto na nossa Constituição e está previsto também no Tratado de Direitos Humanos. Não se pode, de jeito nenhum, e a nenhum pretexto, querer calar a voz e prender alguém porque está se manifestando. Agora, o povo da esquerda vem para cá, para Brasília, depreda patrimônio público, quebra vidro, bota fogo, bate nas pessoas, chega armado e agride, eles não são presos. No máximo, levados para uma delegacia, aí vão deputados como Érica Cocai,
Paulo Pimenta, do PT, vão tudo lá para tirar o povo da delegacia, tá? Aliás, o Paulo Pimenta, que entrou com a ação que o Barroso acabou acatando para impedir o Brasil de expulsar aí os diplomatas venezuelanos, né? Diplomatas de um governo que não é reconhecido pelo Brasil. Tá? Bom, vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Hoje teve uma manifestação, gente, teve uma carreata em Brasília. Hoje teve uma carreata que devia ter, assim, sem brincadeira, devia ter aí pelo menos uns 5 mil carros, pelo menos, tá? Cada carro com 2, 3, 4 pessoas. Nós fomos, eu fui até lá como deputada. Na semana passada teve carreata, eu não fui, não fiquei sabendo, acabei não indo no domingo passado. Também não dá para ir em todas as vezes, né? Para ir em família, alguma coisa assim. Nessa, ontem à noite, que eu fiquei sabendo que ia ter essa carreata, quando eu fui até a porta do Alvorada, encontrei umas pessoas lá e falei, bom, então eu estarei lá às 10 da manhã, irei lá. Quando eu cheguei, tinha gente do Brasil inteiro. Aliás, ontem às 2, 3 da manhã, eu estava fazendo live pelo Instagram com pessoas que estavam em ônibus vindo para Brasília, que veio gente do Brasil inteiro. Então, quando eu estava lá na frente do Palácio do Planalto, que estava cercado, lotado de gente que veio do Brasil inteiro só para apoiar o presidente. E por quê? Porque as pessoas estão vendo que não estão deixando o presidente governar. O que tem acontecido no Brasil ultimamente está sendo seríssimo. O Supremo está só avançando, avançando, avançando. Já criou crime. Agora está segurando a caneta do presidente, não deixa ele governar. Invade a competência do legislativo, né? Criando crime, por exemplo. Invade a competência do executivo e nada acontece. Eu já estava muito, muito, muito preocupada, assim como todos vocês. E a gente sendo acusado, o pessoal dizendo que o povo quer intervenção militar. Não, não queremos intervenção militar. Nós queremos a intervenção do povo, nós queremos que eles parem. E a gente já sabe que não adianta delegar para ninguém, tem que ser a gente mesmo. Bom, quando eu cheguei lá na frente, que eu vi que estava lotado de patriota, eu liguei para o presidente Bolsonaro. Eu gravei uns vídeos. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui o que está dizendo. Tem aqui um superchat enorme aqui. Travesila. Via divulgação dessas conversas com o presidente, ainda mais por um membro do seu governo, não poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ele divulgou conversas do presidente e seus ministros, como reagir? É isso aí. O presidente já está atento. Com certeza isso fere a Lei de Segurança Nacional e o ministro Moro há de responder por isso, o ex-ministro Moro, né? Mas, como eu estava dizendo, eu mandei vídeos, gravei, tirei fotos, mandei para o presidente, falei, presidente, tem centenas de pessoas aqui, centenas. Vieram do Brasil inteiro para te ver. Você não pode vir aqui? Ele falou, eu vou. Daqui a meia hora, mais ou menos, eu estou aí. Aí eu avisei o pessoal, pô, foi ao delírio, né? Ao delírio, porque as pessoas vieram de tudo quanto é canto do Brasil para ver o presidente. E aí não deu outra. Tava um sol do cão, gente, um calor. Ele chegou por volta de meio-dia e pouco, tá? A gente estava lá desde as 10 e pouquinho da manhã, ele chegou meio-dia e pouquinho, estava lotado. Dulce Rocha, você é uma decepção. Ok, Dulce, já falei, vai para a página da Joyce, que você vai ficar feliz. Bom, aí o que acontece? Ele chegou lá, né? E o povo todo chamando, aquela coisa toda, ele desceu, não se aproximou muito do povo, para não ficarem vindo com aquelas histórias de que ele é genocida, aqueles besterol todo, né? Ele estava lá com a Laurinha, filha dele. Aí ele convidou um major do Exército, que estava lá com a bandeira do Brasil, de Israel, dos Estados Unidos. Lindo, o major entrou com a filhinha, com a sobrinha. Tá? Foi muito bonito, a Laurinha estava lá. Aí depois o presidente me convidou para subir também. Aí foi a coisa mais linda do mundo, a festa. Tá? Ele discursou para o povo. Foi lindo, 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 uma emoção muito grande. Depois chegou a Carol Detoni, que é deputada por Santa Catarina. Chegou o El Negão, que é deputado pelo Rio de Janeiro. Chegou o Cabo Júnior Amaral, que é deputado por Minas. O Bruno Engel, que é de Minas. E aí a gente ficou lá com o presidente. Aí passou aquele bandeirão, gente, aquele bandeirão maravilhoso. E o presidente pediu para trazer a bandeira. Aí trouxe a bandeira, né, lá para cima. Foi uma cena linda, inesquecível. O pessoal que está aqui no
no YouTube, convido para assinarem o canal. Assina, toca no sininho para vocês receberem as notificações quando eu entrar ao vivo, tá bom? E aí, gente, foi a coisa mais linda, mas o principal para mim foi no final. O presidente, ele fez o discurso que eu considero a mensagem mais importante dos últimos tempos, desde que começou essa invasão na competência dele pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Desde que começaram com esses ataques às nossas liberdades individuais e o povo sem saber a quem recorrer. Então, presta atenção, eu botei o vídeo, o presidente falou o seguinte: a partir de agora, a Constituição Federal será cumprida. E, se não for, nós faremos que ela seja cumprida. Tá? Ele disse que o povo está com ele, que as Forças Armadas estão com ele e que, a partir de agora, a Constituição será cumprida. Acabou. E aí, gente, as pessoas perguntam, mas como que vai ser cumprida? Ontem, o maior constitucionalista vivo do país, doutor Ives Gandra Martins, ele deu uma entrevista, e aí tem essa entrevista escrita dele, falando que, embora ele respeite os ministros do Supremo, ele tenha livro escrito com todos eles, seja amigo de todos eles. Gente, doutor Ives, ele é uma lenda viva. E ele fala, eu participei da Constituinte, acompanhei de perto, dei orientação jurídica, então ele sabe cada artigo da Constituição, como foi feito. E aí ele diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes invadiu a competência do presidente. Só ele pode decidir quem vai ser o diretor da Polícia Federal. Não cabe ao Supremo decidir, diferentemente daquele caso lá, quando o Lula ia tomar posse, porque lá havia um crime. O Lula era condenado, o Lula estava para ser preso, investigado, processado, e havia prova do crime. A Dilma mandou o Bessias entregar para ele um termo de posse. Lembram disso? Que você assina se precisar. Então, pessoal do Facebook, que nós estamos com 5.700 pessoas aqui, o pessoal do nosso Twitter, o pessoal do Instagram e o pessoal do YouTube, prestem atenção. Ali havia uma clara intenção de burlar a lei e uma coisa que se chama desvio de finalidade para obstruir a justiça, que é crime. Então, era um crime acontecendo ali. E foi por isso que se barrou. Agora, no caso do presidente Bolsonaro e do Ramagem, que é um homem honrado, reconhecido pela corporação, competente, toda a corporação aplaude o Ramagem. Eles disseram que o presidente iria interferir porque era amigo dele, porque ia querer obstruir. Quer dizer, um crime futuro, um suposto crime que eles inventaram na cabeça deles. Quem é que pode ser processado por um suposto crime futuro? Ele vai querer interferir. Que isso? Está falando do presidente do Brasil? Está falando de um policial honrado, um delegado que não tem uma mancha no seu currículo? Desde que o Bolsonaro assumiu, que ele está sendo acusado de crimes futuros, porque no passado não tem, no presente não tem. Então vamos prestar atenção, gente. Existe um ordenamento jurídico que precisa ser respeitado para que a gente tenha garantias, porque é a nossa liberdade que está em risco. Então, o doutor Ives Gandra, ele falou sobre isso, e mais, ele disse que é preciso restabelecer a lei e a ordem. E agora presta atenção no que eu vou dizer. Ele disse, inclusive, que o artigo 142 da Constituição, que o pessoal fica chamando para intervenção militar, para tanque na rua, que não vai ter, até porque não é isso que o artigo 142 prevê. Ele diz que ele deve ser chamado, sim, para restabelecer a ordem, para que as instituições funcionem. Então, presta atenção, pessoal. Presta atenção. Se o Supremo continuar a violar a Constituição e desrespeitar a autoridade do presidente quando ele não está fazendo nada de errado, o doutor Ives Gandra está dizendo que é possível, sim, aplicar o artigo 142 para botar ordem para que as decisões do presidente sejam preservadas.
e a dos ministros do Supremo, não. Isso não é desobedecer decisão judicial. Decisão judicial que invade competência de outro poder, que desobedece, viola a Constituição, não pode ser cumprida, porque nós não somos positivistas. Não é? Que história é essa? Decisão judicial não se discute, se cumpre. Se ela for legal, meu amigo, se ela for legal. Se ela for ilegal, não. Só que a Constituição ela tem um sistema de freios e contrapesos. E foi isso que o Dr. Ives Gandra falou. Esse homem, ele tem autoridade moral para falar isso que ele falou. Não é um aventureiro, tá? Então, gente, isso dá força para a gente, para continuar apoiando o nosso presidente e para nos indignarmos cada vez mais com essas atitudes, não aceitarmos atitudes como essa do Supremo, de ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão violando a Constituição. Não é para isso que eles foram colocados lá. E eles não podem governar o país. Nós estamos aqui para garantir a governabilidade. Nós, o povo. O povo. E eu, como parlamentar, tenho lutado muito, junto com poucos outros parlamentares, poucos. Cris Tonieto, Carol Detone, Felipe Barros, Luiz Felipe Orleans e Bragança, poucos. Paulo Eduardo Martins, e a nossa turminha aí toda do Aliança. Nós estamos lutando para criminalizar o Sóstenes Cavalcante. Tem um projeto de lei de 2016 para criminalizar o ativismo judicial. A Cris Tonieto entrou com outro. Esse projeto de lei da Cris Tonieto tem não sei quantos volumes de assinatura do povo pedindo para esse projeto ser aprovado. E eu sou a relatora dele na CCJ. Nós tentamos votar esse projeto na CCJ. Sabe o que alguns deputados lá disseram? Não, é um absurdo. Nós não podemos fazer isso com o ministro Supremo, nós não podemos criminalizar atitudes do ministro Supremo. Eu falei, gente, na lei 1079, que é a lei da responsabilidade, do crime de responsabilidade, já existe crime de responsabilidade previsto para o ministro Supremo. Essa seria mais uma hipótese, é aquela que eles estão fazendo o tempo todo, invadindo a nossa competência. Infelizmente, não há ainda parlamentares ciosos do seu dever, responsáveis ao ponto de querer preservar a competência constitucional do parlamento e com coragem suficiente para enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Não há poucos parlamentares com coragem para enfrentar o Supremo. Tá? Então, minha gente, nós temos sim que criminalizar o ativismo judicial, porque ele viola a democracia. E a gente não pode aceitar nada que viole a democracia. Bom, hoje foi um grande dia, tá? Eu estou muito feliz com o povo brasileiro que veio para as ruas, que tomou coragem, que se mexeu e que está também nas redes. Então, vamos continuar nas redes e nas ruas, pessoal. Nas redes e nas ruas. E, quando sair para a rua, né? Se for ficar com outras pessoas, coloca máscara. Vocês têm me visto aí, eu vou no congresso, eu vou nos lugares, geralmente de máscara, às vezes não. Mas na maioria das vezes, quando tem gente, sim. Hoje eu estava de máscara na multidão. Quando eu fui lá para cima, que aí a gente ficou com uma distância boa, aí eu tirei a máscara até para falar na live do presidente. Tive a honra de falar na live do presidente, tá? Mas, assim, de preferência, gente, vamos me pediram para falar do Dória, né? O Dória, ele está dizendo que vai multar, proibir que as pessoas entrem em ônibus sem máscara. Eu quero saber o seguinte, meu medo, meu temor, gente, é que um trabalhador que não tem máscara, às vezes não tem condição de comprar, está indo para o seu trabalho, ele vai ser impedido de entrar no ônibus. Quem é que vai impedir? É o motorista, é o trocador, que nunca tiveram essa função? Vão virar agora pessoas da força que vão ter que impedir. Eu tenho medo do que possa acontecer, da quebradeira que possa acontecer.
Bia, saudade, orgulho de você, saudade do cara real com o príncipe, né? Isso aí, com o Luiz Felipe, com o Tom Martins. Quem sabe a gente consegue um dia desse, a gente se junta e faz mais um cara na real. Vale a pena, né? Então, gente, a gente fica preocupado com o que vai acontecer. Com relação aos 3 rapazes que foram presos ontem, eu quero parabenizar o deputado Douglas Garcia, o deputado Gil Diniz, o Castelo Branco, pessoas corajosas que ficaram ao lado desses cidadãos brasileiros lá em São Paulo. Teve um advogado, eu agora não lembro o nome dele, eu assisti a entrevista dele, a live dele. Quero parabenizar vocês, porque vocês foram corajosos, vocês foram firmes, no final das contas pagaram a fiança e eles acabaram saindo, tá? Mas, infelizmente, o povo brasileiro está tendo seus direitos fundamentais violados o tempo inteiro por aquelas pessoas que dizem que querem, que defendem a democracia e, na verdade, estão instaurando a ditadura. E o presidente Bolsonaro, que é acusado de ditador, é o único que está realmente lutando para preservar os nossos direitos e a nossa liberdade. Pensem nisso. Pensem nisso. Ok? Pessoal, é isso. São 15 para meia-noite. Eu quero deixar um beijo para a Lucinha, minha irmã, que está de volta, que está aqui, graças a Deus. Para a Silvia Meckler, que eu vi também que estava aqui na live. Para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Dizer que eu tenho um grande orgulho de poder fazer parte desse time de brasileiros patriotas que apoia o nosso presidente Bolsonaro, que não cai em historinha. Olha só mais uma coisa. Peraí, Bia, deixa eu ver quem foi que falou. Gente, passa muito depressa. Bia, vai acontecer que nem Goiás, polícia batendo em cidadãos e tratando pior que animal, nem bandido se trata assim. Plano Mansueto, ok. Ah, sim, o Plano Mansueto, tá certo. O Plano Mansueto, não tem mais Plano Mansueto. O Plano Mansueto acabou, foi rasgado, porque o Plano Mansueto era um plano para ajudar os estados e municípios mediante garantia, né? Garantia por parte dos estados e municípios. Então, a União emprestava dinheiro, mas tinha garantia, o Estado tinha que tomar uma série de medidas de responsabilidade fiscal. Acabou o Plano Mansueto, rasgaram o Plano Mansueto e deram lá bilhões de ajuda aos estados e municípios sem nenhuma contrapartida dos estados e municípios. Foi para o Senado, parece que o Senado mudou bem o texto, colocou contrapartidas, inclusive que não se possa dar reajuste a servidor público até o final de 2021, ressalvando aí, né, o pessoal das forças policiais e da saúde, com muita razão, não é? E ele vai voltar para a Câmara para a gente votar amanhã. Então, amanhã o dia vai ser pauleira que nós vamos ter essa votação para fazer também, tá? Então, isso aí é a questão do Plano Mansueto. Tinha mais um assunto que tinham me pedido para falar no Superchat, que eu agora não estou conseguindo me lembrar. Um foi a questão das máscaras do Dória, o outro foi o do Plano Mansueto. Se puder me lembrar aqui novamente, eu agradeço. Bom, pessoal, nós vamos encerrando essa live. Eu quero deixar um abraço para o pessoal aqui do Twitter, agradecer todo o apoio de vocês que eu tenho recebido, tá? O pessoal aqui do Instagram também, muito boa noite, fiquem com Deus. Já estou começando a ficar sem voz. A gente precisa descansar. Não é isso aí? Um beijo para vocês. Obrigada, pessoal. Só dizer o seguinte, ó. A Globo colocou um áudio do general Paulo Chagas, dizendo que os militares não estão com o presidente. Pelo amor de Deus, esse povo não para. Eu já estou sabendo que a Globo disse que a manifestação foi inconstitucional. Esse povo não para não, né, gente? E, assim, disseram que hoje na manifestação bateram nos repórteres do Estadão. Eu quero dizer o seguinte, eu não sei se é verdade ou não. Eu vi vídeos dizendo que não teve agressão nenhuma, que estava inventando disso, mas eu não sei porque eu não vi. Então, é capaz que estejam inventando? Sim. Mas pode ser que alguém tenha agredido no meio da multidão? Pode ser. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não concordo com isso, e eu vi, quando o presidente estava na rampa, e eu ainda estava do lado de cá na grade, o pessoal da segurança do presidente descer e pedir, gente, deixem os repórteres trabalhar, deixem eles trabalhar, não mexam com eles. Então, se teve alguma agressão, se é que teve, não partiu e não tem a aquiescência, a concordância do presidente Bolsonaro, nem minha,
tá? Eu acho que é o seguinte, a imprensa, deixa ela trabalhar. O que a gente tem que fazer, gente, é não assinar, não ler, tirar deles o poder disso aqui, ó. Não é bater em repórter, gente. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência física, tá? Moral. Tira a sua assinatura, não assiste, não liga a TV, tá? Mas não vamos bater nas pessoas porque nós não somos como os petralhos, mortadela que chegavam batendo, dando porrada. Nós não somos assim. Nós somos pessoas civilizadas que respeitamos a lei e respeitamos os diferentes. Se a pessoa quer falar bobagem, deixa ela falar bobagem, não assiste, mas não vai partir para a ignorância, tá bom? Então, se aconteceu, coisa que eu não sei se aconteceu, não, eu quero deixar bem registrado aqui que eu sou contra e que o pessoal da segurança do presidente pediu para deixar os repórteres trabalhar. Tá bom, pessoal? Muito boa noite. Hashtag fechado com Bolsonaro. A gente sabe que essa semana a gente vai enfrentar um monte de fake news de novo. O importante é a gente estar juntos e a gente não esmorecer nem um minuto. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês. Tamo junto. Vamos lá, encerrar aqui também no Insta. Encerrando aqui pelo Facebook. Muito boa noite, pessoal. E, finalmente, aqui pelo YouTube. Agradeço as novas inscrições, tá? E peço que compartilhem os nossos vídeos, tá bom, pessoal? Boa noite, tchau. Grande abraço.